Olá a todos, eu sou Breno San Vicente Vieira, psicólogo, professor do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que estão fazendo a disciplina de prática quantitativa ou que se interessam por esse assunto, uma breve descrição e um tutorialzinho simples de como a gente pode rodar as análises quando a gente está utilizando algum tipo de hipótese, né? A gente tem algum tipo de hipótese, o nosso estudo ele quer medir os mesmos participantes em um ou dois tempos diferentes, tá? Ou mais tempos, no caso, né? Dois ou mais tempos diferentes. Então, convido vocês para um quadro hipotético, não foi realizado de verdade, os dados eles aqui são todos fictícios, mas para entender, eu criei uma pesquisa falsa para poder ilustrar para vocês no JASP. Então, vamos lá. Então vamos lá, vou convidar vocês para exercitar um pouco o pensamento na minha pesquisa hipotética aqui, para eu poder mostrar o exemplo para vocês. Pensem que eu sou um professor, não é muito difícil de vocês fazerem esse exercício de imaginação, e que eu observo que os meus alunos, eles no final do semestre, eles parecem ficar um pouco mais estressados. E obviamente, eu li na literatura que provas e atividades que demandam assim uma testagem, elas causam nervosismo, ansiedade e estresse. E por isso eu resolvi, mas aí eu ainda assim pensei, olha, não, mas é que na G2, claro que a G2 ela é mais importante que a G1, ela é mais definitiva, mas o estresse deles é muito mais alto. Mas eu não tinha uma prova disso. Então eu resolvi fazer uma pesquisa. Eu peguei lá a minha turma de alunos e quando chegou a época da G1, eu apliquei neles lá um questionário de 60 perguntas sobre o estresse. Eles responderam lá perguntas de nunca, poucas vezes, às vezes, muitas vezes ou sempre, né, considerando aí a última semana. Responderam tudo. Aí chegou a época do G2, eu apliquei novamente o mesmo teste nos mesmos alunos, tá? Responderam o teste, perfeito. Agora que eles responderam, eu calculei, né? Porque cada um daqueles questionários ele gerava um score, então um score de estresse X, né? Nesse caso a escala que eu usei ela vai até 100. E eu também peguei algumas informações de idade, sexo, que enfim a literatura mostrava que podiam ser variáveis intervenientes. Considerando isso, eu botei tudo num Excel, tá? Então vou mostrar aqui o meu Excel para vocês. Já aqui eu ocultei a parte dos questionários, para não ficar aqui muita coisa, tá? Mas a gente tem aqui cada um dos participantes, participaram do estudo 65, aqui as idades, o estresse no G1 já calculado, o estresse no G2 e ainda o sexo das pessoas, tá? Considerando aqui o dicotômico, né, o fenotípico. Bom, uma vez que eu fiz isso, salvei em TXT e abri no meu JASP. Então, vou lá para o meu JASP, já está aberto aqui, eu não vou fazer todo o trâmite, né? Vocês já viram isso no outro vídeo. E está aqui. Bom, o primeiro passo eu vou fazer aquilo que eu já falei também no outro vídeo, vou fazer as análises descritivas. Como são os mesmos participantes, pode até ser que eles fizeram um aniversário de um ponto ao outro, mas não é necessário de eu divulgar isso, então eu vou botar lá a idade e o sexo. No caso, vou botar aqui a frequência também, para eu saber. Né? No caso, eu tive dois grupos, o grupo de homens tinha 29 homens, eu tinha 35 mulheres, aí tem aqui os percentuais, né, caso a gente queira reportar os percentuais, e em termos de idade, a média de idade da minha amostra foi de 23 anos, 85, com um desvio padrão aqui de 6,23, tá? Eu até posso já dizer para vocês aqui, a média de idade, a média do estresse no G1 foi de 41, com desvio padrão de 17,5, e no G2 foi de 21, de 45,53
né, 1 e um desvio padrão de 21. Já vão dizer, é diferente. A gente não sabe se essa diferença ela é estatística, só fazendo um teste para a gente saber. Como são dois momentos, ou seja, é a mesma medida e eu quero saber no G1 e no G2, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, a gente diz onde está a nova, e vou botar Repeated Measures. Aqui eu tenho que arrastar para cá qual é o level 1, tá? O nível 1, e qual é o nível 2. Eu poderia ter vários níveis, no caso aqui a gente vai trabalhar com 2, tá? Então a gente vai botar aqui, ó, estresse do G1, vou arrastar para cá, e estresse do G2 que eu vou arrastar para cá. Aí ele vai abrir essa janelinha aqui, eu vou só puxar para cá para vocês enxergarem melhor. Só um pouquinho. Vou aumentar então. Ele abre essa coisinha. O que ele está nos dizendo? Ele rodou este modelo, tá? Aqui, ó. Repeated Measures Factor 1, que é esse aqui que a gente rodou, tá? Nível 1, que é o estresse, e o nível 2, que é o estresse do G2. Então, a gente botou eles aqui. Ele faz o cálculo aqui, ele dá algumas informações que vocês não precisam se preocupar agora. E o que ele nos dá? Ele nos dá o nosso P, tá? Que é o nível de significância. Se esse número ele for menor do que 0,05, isso quer dizer que o valor na G1 do estresse e o valor na G2 do estresse, eles são significativamente diferentes, tá? E o F aqui é uma medida que a gente pega para saber o quão diferentes eles são. Então, como é que ficaria aqui? A gente, vou escrever aqui para vocês verem, tá? A gente vai botar lá, a gente escreveria assim, os grupos apresentaram diferença... Não, nos grupos não, porque não são grupos, é um grupo só. Então, o estresse apresentou um efeito de prova, no caso, porque são duas provas, significativo. Aí a gente vai ter que botar lá a fórmula. Qual é a fórmula aqui? A gente pode botar um travessão e tal. A gente começa botando assim. F, que é essa coisa aqui, aí a gente não bota ainda o igual, tá? A gente vai abrir um coisa e a gente tem que botar esse índice aqui, que ele é o que a gente chama o degree of freedom, tá? O nível de liberdade. Então, a gente vai botar dos dados, tá? Que é uma medida importante para quem vai pegar a parte mais matemática. A gente vai botar que ele é 63 residuais, vírgula 1, tá? Que é o que está em cima, fecha parênteses e bota um igual. O F, que é o valor de 4,639, vírgula P, nesse caso aqui, igual a 0,035, tá? Ok, a gente disse que deu resultado. Tá, mas ele deu resultado para que lado? Como a gente já rodou os descritivos, a gente já sabe que aumenta o estresse depois, né? Mas a gente pode pedir aqui também, se vocês marcarem essa caixinha aqui, ó, onde diz descriptive statistics. Opa, ele está com o texto, só fechar essa coisa. Se a gente marcar aqui, ele vai abrir aqui, ó, ele vai calcular e vai nos dizer que a média, se vocês quiserem que fique mais bonitinho aqui a tabelinha de vocês podem botar, ó, G1, G2. A gente pode botar ainda aqui. Nível de estresse, ou o nome da escala, enfim. Ele vai arrumar aqui pra gente o que for. No caso aqui ele não botou, o nível de estresse é a média, né? A gente teria, o melhor seria que deixar em branco, ou botar prova, e aí ele vai deixar aqui bonitinho pra gente. E aí a gente aqui consegue ver que a gente pode daí complementar o nosso texto depois, dizendo o seguinte, vou só incluir novamente. E como é que faço para pegar? A gente vai botar lá.
o nível de estresse no G2 aumentou em comparação, uma vírgula errada, aumentou em comparação ao nível de estresse no G1. Tá? Aí a gente ainda pode botar os dados estão ilustrados na tabela, na figura, e aí se vocês quiserem também, dá para a gente, na figura 1, no caso, aqui que seria, a gente pode ainda vir aqui, deixa eu fechar essa coisa aqui do zoom, aí a gente pode vir e pedir para ele nos dar, cadê? Descriptive plots, aí a gente passa essa coisa para cá, e ele ainda vai criar para a gente um gráficozinho aqui embaixo, tá? Que se vocês quiserem, ó, para mostrar o quanto cresce do G1 para o G2, tá bom? Isso são as medidas repetidas. Mas aí vocês vão me dizer, tá, eu já sei, do G1 para o G2, em geral, o estresse aumenta. Mas eu estava lendo umas coisas e eu vi que nem todo mundo responde dessa mesma forma. Que parece que só acontece com pessoas que são mais novas, que homens e mulheres podem ter aí uma resposta ao estresse diferente. E então, eu não tenho como também tentar me assegurar desses aspectos, né? Claro, vão ter vários outros ainda, como, por exemplo, qual é a disciplina, se a pessoa ela está vivendo em pandemia ou não está, se ela teve uma boa nota no G1 ou não teve. Claro, a gente vai ter várias outras medidas, e aí nem todas a gente vai poder considerar elas no nosso estudo. E aí o que a gente vai fazer? Aquelas que a gente não conseguiu controlar, tá? Aquelas que a gente não vai conseguir incluir, a gente vai dizer lá nas nossas limitações. Ó, a literatura aponta que o resultado prévio ele pode ter um impacto no aumento da ansiedade numa próxima avaliação. Então, a nota do G1 pode ter influenciado o estresse que a pessoa teve ou não no G2. Neste estudo, infelizmente, uma limitação é que não consideramos como controle a nota prévia. Ou ainda, vocês podem adicionar lá também. A gente não testou diferenças de orientação sexual, mas parece que pode fazer diferença. Claro, vocês não vão dizer que não testaram coisas que não existe um porquê de se imaginar que aquilo tem. Tá? Então, a gente vai ter que também conhecer a literatura. Mas, então, como é que a gente pode fazer para ter uma certeza um pouquinho maior? Então, a gente, aqui só reabrindo, a gente já botou aqui antes, né, o estresse no G1, então a gente vai botar aqui G1, o estresse no G2, a gente vai botar aqui G2, o nível de estresse em cada uma das provas, e a gente vai botar daí, a gente aqui está olhando o grupo inteiro, a gente já sabe, ó, de forma geral, tá aqui no caso, prova, de uma forma geral, a prova, o estresse na prova 1 e na prova 2, ele é diferente, e a gente já sabe esse estresse, ele aumenta. Até aqui, acho que a gente não tem mais dúvidas. Mas eu ouvi dizer que homens e mulheres eles reagem diferentes. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode incluir aqui, ó, no Between Subjects Factor. O que isso aqui quer dizer? Antes a gente fez uma análise entre intragrupo, né? Um grupo só. Agora a gente vai fazer uma análise intragrupo, ou seja, o quanto um grupo muda, mas a gente também vai fazer não só um grupo, a gente vai ter dois grupos, vai ter duas linhas. A gente pode ver que elas vão na mesma direção ou não. Então, eu vou botar aqui no Between Subjects o sexo. E quando a gente olha aqui, ó, ele está nos dizendo, ok, isso aqui não ia mudar mesmo, né? Do G1 para o G2 é significativo, tá? Aumenta o estresse. Mas, se a gente olha o aumento do estresse, ele parece ocorrer em função do sexo, e isso aqui é significativo. Então, olhem como é que ficaria o gráficozinho se eu botasse agora a prova aqui no eixo horizontal
e o sexo em linhas diferentes. Olha lá, aqui era a que a gente tinha antes. Olha só, o grupo de mulheres agora ele aumenta o estresse muito mais e o grupo de homens fica na mesma, quase que ele nem se modifica. Para além disso, tá? É importante dizer, se a gente soma tudo, os grupos eles não são diferentes quanto ao nível de estresse. Tá? Se a gente fizer um teste T, não vai dar diferença da média total dos grupos para o estresse. O que faz diferença aqui? A mudança do G1 para o G2, ela depende, né, ela ocorre em função do sexo. Então, aí a gente escreveria o nosso textinho lá da seguinte maneira. Análise de medidas repetidas revelou efeito de prova com um aumento do estresse entre a G1 e a G2. E a gente vai botar lá F, parênteses. Agora aqui a gente tem que olhar lá. Lembrem-se que... Opa, tem que fechar. Lembrem-se que a gente tem que olhar agora aqui, ó, mudou 62,1, fecha o parênteses, igual o F. A gente vai pegar o F. Primeiro a gente está falando do efeito geral, tá? Então, 4.018,P igual a 0.049. A análise de medidas repetidas revelou um efeito de prova com um aumento do estresse entre a G1 e a G2. Entretanto, análises entre grupos demonstraram que o aumento no estresse ocorre em função do sexo, sendo que mulheres têm um aumento significativo do estresse em relação aos homens. E aí a gente vai botar lá o F, abre parênteses, aí 62,1, fecha parênteses, igual 4.457, o P igual a 0.039. Tá ok? Aí a gente tem aqui o nosso resultado, a gente tem aqui a descrição dele, tudo bem bonitinho, para a gente poder concluir. Ah, mas eu achei muito complicado, eu não consegui fazer. Tudo bem, vocês vão só pontuar lá nas limitações. Olha, a literatura aponta que homens e mulheres respondem de forma diferente quanto ao efeito do estresse. E neste estudo nós não controlamos os resultados, não avaliamos o papel do sexo nas modificações observadas. Então, essa é uma perspectiva para estudos futuros, é uma limitação do nosso trabalho. Tá? E se vocês quisessem ainda covariar os resultados para a idade, poderiam incluir ele aqui, mas não vou nem mostrar para não dar curto-circuito em ninguém. Tá ok? Então, pessoal, eu fico por aqui. Esse vídeo era para mostrar como que a gente pode rodar no JASP análises relativamente simples do teste de medidas repetidas, que é aquilo quando eu tenho uma mesma medida que eu aplico em 2 ou mais pontos, tá? E eu quero ver se há uma mudança ao longo do tempo nessa medida. Tá ok? A gente usa o teste de medidas repetidas entre intragrupo, né? Se a gente só quer olhar um grupo, a gente pode botar o intra e o entre se a gente quiser olhar 2 grupos, ou mais, né, também. Então, eu fico por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, me escrevam, por favor. Fico no aguardo. Espero que todos fiquem bem e que os nossos trabalhos aí eles fiquem bem bacanas agora que a gente está caminhando para o final do semestre. Tchau, tchau, pessoal!